aí, pessoal, bom dia. Estamos aqui no Café Mais Palavras e eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de Lucas, que está capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa ele fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que interessante. O próprio Senhor, o próprio Jesus, ele falou essa parábola do juiz iníquo. Ele falou: olha, existia um juiz que não respeitava lei alguma, que não tinha Deus no coração. Mas existia uma mulher, uma viúva, que toda vez ia lá e falava: juiz, julga a minha causa. Essa viúva importunou tanto aquele juiz, que para ficar livre dela, ele julgou a causa dela. O que Jesus está querendo falar comigo e com você? Não deixem de orar, igreja. Não deixem de clamar ao Senhor, ainda que pareça tardio no Senhor nos atender. Nós devemos orar sem cessar. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses: orai sem cessar. Quantos lembram daquela mulher cananeia que chegou aos pés de Jesus e falou: olha, minha filha está endemoniada, me ajuda com ela. Só que Jesus falou: olha, não é o tempo ainda, porque eu vim para o povo de Israel. Só que ela falou: mas olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas do rei. E Jesus, ele se compadeceu tanto daquela aflição, daquele temor, daquele clamor daquela mãe, que ele julgou a causa daquela mãe. Porque ela não deixou de clamar, mesmo em meio às circunstâncias, assim como essa viúva aqui. Ela não deixou de clamar, mesmo que o juiz era iníquo, mesmo que as circunstâncias eram contrárias, mesmo que ela não veja uma saída no fim do túnel, ela clamava. E assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Ainda que as circunstâncias estejam tenebrosas, ainda que nós não estejamos vendo com os nossos olhos o milagre do Senhor, qual que é o nosso dever como filho e como cristão? Clamar ao Senhor de dia e de noite. E no tempo determinado do Senhor, Ele vai fazer aquilo que Ele aprover, para glorificar o nome dEle e para que nós possamos glorificar o Filho dEle nessa terra também. Que Deus nos abençoe.